Estamos caminhando para o final da nossa série de lições, irmãos. Estamos felizes porque estamos aí já na 12ª lição. No próximo sábado teremos a última, e assim então, pela misericórdia do Senhor e pela permissão dele, estaremos encerrando mais uma série de lições, uma série de lição muito importante, muito maravilhosas, que veio aí nos trazer e tem nos trazido até hoje respostas bíblicas a perguntas difíceis, né? Perguntas que muitas vezes colocam-nos em xeque, né? Colocam-nos a nossa fé aí em xeque, mas a Bíblia Sagrada nos trará todas as respostas que nós precisamos. E no dia de hoje, a lição de número 12 tem como tema soberania de Deus ou livre-arbítrio. Estaremos falando um pouco a respeito desses dois temas importantes dentro da teologia: a soberania de Deus, Deus como Senhor soberano, aquele que rege todas as coisas, e a liberdade humana, traduzida a respeito do livre-arbítrio, ou seja, do direito de eu e você podermos decidir e fazermos as nossas escolhas. E entendemos e sabemos pela palavra do Senhor, embora é um tema um tanto quanto difícil, complexo, realmente um tema importantíssimo, mas que a palavra do Senhor nos responderá. E clamamos também ao Espírito Santo que Ele continue nos dando a iluminação para entendermos mais e mais a respeito desse tema. O nosso objetivo, irmãos, nessa manhã, o objetivo da lição é justamente explicarmos a respeito desse tema a partir da Bíblia Sagrada e podermos então, de posse dessa verdade, reconhecer em primeiro lugar o governo de Deus, o governo do Senhor em nossas vidas, e também podermos viver em submissão a Ele, ou seja, podemos estar sempre debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso. O texto base da nossa lição de hoje está registrado numa passagem muito maravilhosa do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo de número 28, que diz assim: eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido e que ias acontecer. Então nós vemos aqui, irmãos, um texto que nos mostra justamente o resumo dessas duas verdades bíblicas, dessas duas verdades teológicas, a respeito da soberania de Deus e a respeito do livre-arbítrio. Se você ler atentamente na sua Bíblia Sagrada e procurar buscar um pouco mais no contexto mais amplo desse texto que nós acabamos de ler, você verá que os discípulos estavam louvando a Deus naquele momento, naquele episódio, por terem reencontrado os dois apóstolos que haviam sido presos porque estavam falando a verdade de Deus. Pedro e João foram presos após aquele grande milagre da Porta Formosa e também daquele grande e maravilhoso discurso no templo. Após o milagre da Porta Formosa, foram então levados perante ao Sinédrio, onde foram interrogados, aonde foram ali inquiridos a respeito daquele nome poderoso que eles estavam pregando, que era a respeito do nome de Jesus. E depois a igreja em oração, em fervente oração, intercedendo pelos dois servos do Senhor. Então o Senhor abençoa, eles são livres e eles se reencontram. E naquele momento eles dizem assim, que estavam reunidos ali para fazer tudo aquilo que pelo poder e pela vontade de Deus o Senhor já havia de antemão determinado ou resolvido que ia acontecer. E realmente, irmãos, se você ler, se você verificar o que estava acontecendo, realmente foi o cumprimento de uma profecia maravilhosa, de uma profecia muito linda que estava registrada justamente em Salmos de número 2, os versículos 1 e 2, onde mostra que ali os homens, os inimigos se levantariam contra a palavra de Deus, contra a pregação de Deus, mas o Senhor estava sempre no governo e na dominação de todas as coisas. Ali estava mostrando justamente o fazer, o poder e a vontade de Deus,
predeterminar aquilo que Deus já havia determinado que aconteceria. Aí vem algumas perguntas que a lição nos faz. Como podemos então entender, como podemos então conciliar soberania de Deus versus aí o livre-arbítrio ou vontade humana? Outra pergunta: todas as ações humanas estão pré-determinadas, né? Todas as ações humanas já estão escritas, já estão pré-determinadas, como dizem aqueles que acreditam em destino. E os seres humanos não são seres morais livres, como já estudamos numa outra lição, alguns sábados atrás, falando a respeito que os seres humanos são agentes morais livres, ou seja, pessoas que podem e que devem fazer as suas escolhas, sejam elas para o bem ou para o mal, mas todos nós temos essa liberdade. Então vamos tratar, irmãos, de maneira bíblica todas essas questões. E na nossa lição, como já é de costume, temos aí dividido 2 grandes tópicos, né? O primeiro tópico, entendendo a fé cristã, ou seja, entendendo um pouco mais a respeito dessas verdades bíblicas, desses tópicos da teologia. E depois temos a maneira que nós poderemos defender a fé cristã e aplicar na nossa vivência diária, na nossa vivência prática, as verdades da palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa, irmãos, não é fácil, realmente é muito complexo, não é tarefa muito fácil nós podermos conciliar, ou seja, harmonizar a soberania de Deus e o livre-arbítrio. A tentativa comum é enfatizar, irmãos, mais um lado do que o outro, porque justamente existem essas 2 vertentes, essas 2 correntes. Aqueles que enfatizam sobremaneira a soberania de Deus, atribuindo a Deus, claro, todo o governo, realmente assim o é, mas não atribuindo nenhuma responsabilidade ao ser humano, aos seus atos, dizendo que todos os atos dos seres humanos são controlados por Deus. E há também aquele outro lado que atribui tudo à vontade humana e não atribui nada ao governo e à vontade de Deus. Agora, o segredo aqui, irmãos, é justamente nós podermos conciliar e harmonizar essas 2 facetas, esses 2 lados, podemos dizer assim, dessas verdades. Esse é mais um dos temas em que as Escrituras não poderá nos fornecer todas as respostas que nós temos a tantas e quantas indagações que poderemos vir a fazer, mas sabemos que realmente, irmãos, a Bíblia Sagrada nos traz à luz esse assunto de maneira muito maravilhosa. Mas o que o assunto nos diz, irmãos? O que ele diz respeito? Em primeiro lugar, a respeito da soberania de Deus. A palavra soberania, para que possamos entender um pouco melhor, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz da seguinte maneira: soberania significa ou retrata poder, a qualidade da pessoa que exerce o seu poder de maneira ou de modo extremo, quem expressa uma autoridade suprema, aquele que tem domínio, poder superior em relação aos demais, aquele que tem primazia, a superioridade de categoria, qualidade de quem não pode ser contestado. Aí vem a nossa primeira pergunta da lição, que está dentro desse primeiro tópico que nos trata a respeito da soberania de Deus. Diz assim: a Bíblia, ela é categórica em apresentar Deus como soberano? Essa é a pergunta central da primeira pergunta, e eu quero dizer aos irmãos que, biblicamente, sim, a Bíblia é categórica em apresentar Deus como soberano. Dizer que Deus é soberano significa que Ele mantém e governa todas as coisas numa dimensão além da nossa compreensão. Quando nós falamos que Deus é soberano e que Ele é Senhor do universo, isso por vezes vai além da nossa compreensão. Nós não conseguimos compreender algumas situações que acontecem, nem na nossa vivência diária, na nossa mais
simples maneira de agir, até nas mais complexas leis, atividades e diretrizes do nosso universo. Mas Deus, Ele está acima de tudo isso, porque Ele é o governador supremo, e que realiza planos que nós não somos capazes nem de alterar, nem de retardar e nem de impedir. O Senhor mesmo diz, através do profeta: agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, se Deus agir, irmãos, qual ser humano ou qual ser espiritual poderá impedir, ou poderá interromper, ou poderá limitar o agir de Deus? Temos a certeza que ninguém tem essa capacidade. Ou seja, irmãos, a doutrina da soberania de Deus está realmente ligada com outras duas verdades, com outras duas verdades que são tratadas e estudadas na teologia, que justamente é a doutrina da providência, que se divide em duas ações de Deus. A doutrina da soberania está relacionada com a doutrina da providência, percebida por meio de duas ações de Deus, tanto na preservação como no governo. Ou seja, a preservação está ligada com a manutenção, não somente com a manutenção dos seres humanos, com a vida dos seres humanos, do cuidado de Deus com a sua natureza, mas Deus é quem preserva todo o universo. Essa é a primeira ação que Deus, Ele executa e faz, não somente na vida dos seres humanos, mas em todo o sistema e funcionamento do universo, regendo as suas leis naturais, as leis físicas, as leis químicas, biológicas. Deus está no governo de todas elas. Deus é quem preserva todo o universo. E a lição nos fala que Deus preserva e mantém as leis naturais, como nós conhecemos a lei da gravidade, uma lei realmente muito conhecida por todos nós, em que ela é postulada da seguinte maneira: que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra através de como se fosse de uma força que nos atrai para o chão, para o centro da Terra. Essa é a lei da gravidade. É assim conforme Deus criou, funciona tudo conforme Deus formou. E o livro, que foi escrito aos Hebreus, nos fala no capítulo de número 1 e do versículo 3, que tudo funciona como Deus criou. Em Cristo, ou seja, no Senhor, todas as coisas subsistem, ou seja, o Senhor é aquele que sustenta, que preserva a vida de todas as coisas, sejam elas vegetais, sejam elas animais, sejam elas humanas. Deus é quem preserva todas as coisas, conforme lemos no livro aos Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo 17. Deus é quem mantém a vida a todos os seres vivos, a todos os seres humanos. O Senhor é quem dá a vida, como nós vemos. O Senhor é quem mantém a respiração de cada um de nós. Quando Deus criou os seres humanos, criou a criação toda, Ele fez especialmente o ser humano e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e aquele boneco de barro que antes havia sido feito pelas mãos de Deus, então recebe o fôlego de vida e ali se torna então uma alma vivente, ou seja, se torna um ser vivente. Na criação, irmãos, Deus mantém da seguinte maneira: através do crescimento, nós vemos aí crescimento da vegetação, que são uma das suas características de preservação e manutenção da natureza. Nós vemos que o Senhor é quem coloca limite a todos os mares e oceanos. Você vai ao litoral, contempla a grandeza, a imensidão dos oceanos, dos mares, e você vê que diante de toda aquela grandeza, de toda aquela beleza, de toda aquela força e ímpeto, através das ondas que quebram e arrebentam ao leito da praia, mas você vê que elas chegam até aquele limite
e não ultrapassam ao limite pré-determinado por Deus, salvo obviamente quando temos aí os cataclismas, né, naturais, como aí os tsunamis, os maremotos, mas mesmo diante dos cataclismas e maremotos, o Senhor tem controlado e os mares têm obedecido e se submetido à sua voz, à sua vontade. O Senhor é aquele que coloca limites aos oceanos. O Senhor é aquele que alimenta os animais, os pássaros e todos os seres vivos. O Senhor Jesus Cristo, no seu sermão da montanha, em uma das suas pregações, em um dos tópicos da sua pregação, ele questiona os seres humanos: por que vocês andam ansiosos por aquilo que vocês devem ou haverão de comer, com aquilo que vocês haverão de beber ou de vestir? Vocês não sabem que Deus, Ele cuida de todos vocês, que o Senhor cuida de passarinhos, de plantas, e quanto mais de vocês, ó homens de pouca ou de pequena fé. Ou seja, Deus, irmãos, é aquele que mantém e alimenta não somente a nós, mas a toda a sua criação. E vemos aí na segunda parte, na segunda ação de Deus, Deus é quem governa, irmãos. Ele é o governante supremo. Você poderá ler em Salmos de número 103 e o verso de número 19, Deus é aquele que governa e que está sobre tudo e todos. Deus está acima de tudo, quer reinos, quer principados, quer potestades, quer homens, Deus está acima de todos eles. Deus remove e estabelece reis e reinos, e assim nós vemos no decorrer de toda a história da humanidade. Grandes e poderosos impérios que se formaram porque Deus assim o permitiu, e também aqueles grandes e poderosos reinos e impérios que se formaram e que dominaram, um dia também terminaram, porque Deus assim o permitiu. Eventos ocorrem pela sua vontade e pela sua determinação. Muitas coisas que ocorrem no mundo, ou todas as coisas que ocorrem no mundo, acontecem pela sua vontade e pela sua determinação. Deus também utiliza, irmãos, por incrível que pareça, e por mais perplexo que isso possa parecer, Deus utiliza também nações ímpias para cumprir os seus propósitos. Assim como Deus utilizou povos inimigos para subjugar o seu próprio povo, para trazer o quê? Correção, para trazer ali um polimento, podemos dizer, ao seu povo, para trazer ali maneiras pelas quais o seu povo fossem corrigidos e alcançassem ali então graça da parte do Senhor. O Senhor também usa nações, pessoas ímpias para trazer aí o cumprimento dos seus propósitos. Tudo, extremamente tudo está debaixo da vontade de Deus e se submete à sua vontade. E vamos deixar aqui alguns textos para os irmãos. Temos aqui o texto de Salmos 135, verso 6, que tudo quanto aprouve a Deus, Ele o faz. Deuteronômio 10, 17, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Quero fazer aqui um parênteses. Se for possível, irmãos, a você que porventura nos acompanha, mas não tem em mãos o livreto, né, a lição bíblica, se você quiser e desejar assim fazê-lo, anote esses textos, será muito importante para que depois você possa ler com mais tranquilidade na sua casa. Anote cada texto bíblico, confira na sua Bíblia, veja se realmente aquilo que nós estamos falando confere com a palavra de Deus, e assim você estará sendo orientado pela palavra. Neemias, o livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 6, essa oração maravilhosa de Neemias, ele diz assim: só tu és Senhor, fizestes os céus e a terra e todos os seus exércitos e tudo o que há na terra. Daniel 2, 21 diz assim: é Deus quem muda tempos e estações, estabelece reis e reinos e assim também os remove. Ele dá sabedoria aos sábios
e inteligência aos inteligentes. Atos 17 e o versículo 28, Paulo falando, ele diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos, dele somos geração, ou seja, fomos formados e criados por ele. Portanto, a segunda pergunta vem contrastar justamente a respeito da soberania divina, a soberania de Deus com a liberdade humana. A segunda pergunta nos mostra, irmãos, somos agentes então morais livres? Temos liberdade que foi dada por Deus? E eu quero te dizer, irmãos, que realmente nós somos agentes morais livres. Recebemos da parte do Senhor esse presente, essa dádiva do livre-arbítrio, como já estudamos em algumas lições passadas. O texto de Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo 26, nos diz que eu e você somos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todos os animais criados. O Senhor colocou então nas mãos dos seres humanos a responsabilidade de dominar sobre a criação, sobre os animais que foram criados por Deus. Ou seja, o ser humano também ele recebeu esse presente, essa dádiva da liberdade, do livre-arbítrio, mas deve ser recebida com muita responsabilidade. Gênesis, no mesmo livro, no capítulo 2, versos 16 e 17, nos mostra Deus então dando ao ser humano a liberdade da escolha. Deus não fez um boneco e soprou nas suas narinas para que ele fosse como um robô que fosse dominado pelo seu controlador. Não, o Senhor tem dado liberdade de escolha a todos os seres humanos, isso desde a criação, desde o jardim do Éden. E Deus disse assim para o casal, para Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus está dando a opção ao casal, mas Deus está também dando um conselho, uma ordem, mas a decisão em obedecer ou desobedecer estava nas mãos dos seres humanos, e nós sabemos aquilo que aconteceu, porque já tratamos desse assunto na lição passada. Houve uma escolha equivocada e veio então as consequências para essa escolha equivocada. Então a lição torna a nos fazer algumas perguntas. Como Deus então governa? Ele determina tudo ou permite ao ser humano uma esfera de liberdade? Aí nós vemos a segunda parte a respeito da liberdade humana. Os seres humanos, como já dissemos, são seres humanos morais livres, responsáveis por suas ações. Podem escolher sem que alguém determine as suas escolhas. Deus dotou os seres humanos de liberdade, mesmo após a queda, ou seja, aquela escolha errada feita pelo primeiro casal, que determinou algumas consequências gravíssimas. Os seres humanos continuam sendo agentes morais livres. Ou seja, mesmo após a queda, irmãos, aonde houve a corrupção da natureza humana, onde nós entendemos que há e existe sim uma inclinação natural ao homem em fazer as coisas erradas, em pecar, em inclinar-se de maneira muito natural ao erro. É como nós vemos quando uma criança está sendo educada, é muito mais, entre aspas, fácil você deixar a criança por conta e ela fazer aquilo que ela quiser. Certamente ela vai tender para fazer coisas erradas, e muito mais complicado você educar, mas é necessário trazer o ensinamento, ou seja, é necessário que haja um chamamento para o ser humano sempre escolher aquilo que é correto. Mas, como já dissemos,
a inclinação da nossa carne, a inclinação natural para aquilo que é errado. A Bíblia Sagrada mesmo nos fala a respeito disso. Efésios capítulo 2, versos 1 a 4 nos fala que somos inclinados para o mal. Romanos capítulo 7 e o verso 19, e também Jeremias capítulo 17 e verso 9. E como já dissemos, nós somos agraciados pelo direito da escolha, mas sabemos que daremos contas de todas as escolhas que fazemos, seja para o bem ou seja para o mal. Daremos conta daquilo que nós escolhemos em nossa vida, ou seja, eu não sou obrigado a plantar, mas aquilo que eu e você plantarmos, seremos obrigados a colher. A Bíblia nos fala a respeito disso em Neemias, no capítulo 9, dos versos 16 e 17, e Deuteronômio, no capítulo 30 e o verso 19, onde o Senhor, falando através do seu servo Moisés, ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha diante de vós, que vos tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Mas aí vem a parte mais maravilhosa do versículo. Além do direito de escolha, o Senhor nos aconselha: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua descendência. Assim é a vontade de Deus para mim e para você. Partindo para a terceira pergunta, irmãos, então, como conseguimos, irmãos, conciliar? Como poderemos então alinhar essas duas questões, as escolhas e ações humanas dentro da vontade de Deus? Como você poderá conciliar os teus planos, os teus pensamentos, aquilo que você deseja com a vontade de Deus? A Bíblia Sagrada nos responde. Provérbios capítulo 16, os versos 1 até o 3, nos fala da seguinte maneira. Esse texto gostaria de ler com vocês na íntegra. Provérbios 16, versículos 1 até o 3, que diz assim: do coração do homem, ou o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor é quem pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos, pensamentos, desígnios e sonhos serão estabelecidos. Ou seja, é necessário que os nossos planos, escolhas e visões estejam alinhados com a vontade de Deus. Atos 4:28 fala, é o nosso texto base, o nosso texto chave. Ele disse que tudo que fora feito conforme a vontade do Senhor, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A mão do Senhor, ou seja, o agir de Deus, irmãos, as investidas do Senhor, conforme o que? As finalidades e os planos de Deus, os seus propósitos que foram predeterminados, ou seja, que Deus já saberia que iria acontecer, porque Ele é onisciente, Ele é detentor de todo o conhecimento, do passado, do presente e do futuro. E a outra característica e um outro atributo do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que é a presciência, ou seja, a capacidade de pré-conhecer aquilo que está por vir, aquilo que está à frente. E Gênesis 45, e o versículo 8, nos fala e narra a respeito do desfecho da história de José, que fora vendido pelos seus irmãos, que fora vendido pela vontade do ser humano aos ismaelitas, e foi então levado até o Egito, onde ele sofreu diversas situações, mas Deus no final lhe deu vitórias,
e no final ele pôde entender os planos e propósitos de Deus e assim também trazer esclarecimento aos seus pais, aos seus irmãos a respeito da vontade de Deus, reconhecendo que o Senhor é soberano. Ele diz assim: não fostes vós, Gênesis 45:8, não fostes vós que me enviaram para cá, mas sim Deus, que me pôs aqui para vos preservar a vida e dar grande livramento, como governador de toda a terra do Egito. Ali os seus irmãos cometeram algo realmente atroz, o vendendo como escravo ao Egito, ou seja, aos ismaelitas, e esses o levaram ao Egito. Mas José reconheceu que aquela era a vontade e era o plano de Deus, levá-lo ao Egito, através dele, de José, Deus operar planos maravilhosos para a preservação da vida, não somente daquela nação, mas de todo o povo de Israel, ou seja, dos seus descendentes, dos seus irmãos, de seu pai, de sua mãe, de toda a sua família. Então nós vemos ali, irmãos, o governo de Deus andando em consonância à vontade do ser humano, ou seja, Deus usando os seres humanos, como já dissemos, às vezes até mesmo uma atitude, uma ação, uma prática que aparentava ser má para a vida de José, se tornou e se converteu em bem, não somente para ele, mas de toda a sua família. Portanto, Deus é soberano, o Senhor de todas as coisas, executando os seus planos e ações através de mim e você, que somos agentes e seres humanos livres. Então a Bíblia Sagrada nos fala em Romanos 11:33, quão insondáveis são, Senhor, os seus juízos, ou seja, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. É o que nos fala Isaías no capítulo de número 55, por volta do verso 8, 9, 10. Senhor, os teus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos, assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus em relação aos nossos pensamentos. E quão inescrutáveis, ou seja, quão difíceis são de nós compreendermos, a mente humana compreender os juízos, os caminhos e o agir de Deus. Romanos 11:33. Então vamos partindo para a última pergunta desta primeira parte da nossa lição. Temos um terceiro subtópico que diz assim: o processo da salvação. Então, como poderemos, irmãos, conciliar soberania divina, liberdade humana e processo da salvação? Porque justamente, irmãos, aqui, quando se fala a respeito do processo da salvação, soberania divina e liberdade humana, algumas doutrinas foram levantadas, doutrinas que são um tanto quanto equivocadas, e uma dessas doutrinas nós vemos a respeito da eleição e predestinação. A doutrina da eleição e da predestinação são doutrinas adotadas por algumas vertentes religiosas, evangélicas, que dizem que o ser humano é predestinado para a salvação, ou seja, que aqueles que são predestinados para a salvação jamais perderão a sua salvação, jamais se desviarão do caminho, já foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas alguns textos bíblicos vêm o que? Vêm se contrapor, vêm o que? Rechaçar essa tendência, essa doutrina que fora levantada em cima de alguns textos que foram buscados de maneira isolada, retirando-se do seu contexto, retirando-se ali do seu contexto amplo, do seu propósito verdadeiro. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus. Eu e você fomos eleitos não porque somos melhores ou especiais, mas é porque Deus já conhecia de antemão. Por quê? Porque Ele é onisciente, irmãos, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. A questão da eleição justamente aqui é por conta
conhecimento de Deus, ou seja, da sua presciência. Deus já via e saberia quem iria tomar a decisão para estar do seu lado, ou seja, quem iria eleger o Senhor como seu soberano Senhor e Salvador. Como já dissemos, a presciência é saber ou um conhecimento do futuro, de eventos futuros, é um conhecimento inato, saber que Deus possui de tudo que está por vir. Ele é possuidor do conhecimento de tudo que está por vir e daquilo que certamente acontecerá. Romanos 8:29 diz assim: aos que conheceu de antemão, também predestinou. Então são desses textos que vem justamente essa doutrina, mas foram textos que eles utilizaram tirando do seu contexto original. Mas nós vemos que a salvação, irmãos, em primeiro lugar, inicia-se pela vontade de Deus. A iniciativa da salvação dos seres humanos vem de Deus. E como nós podemos dizer isso? Porque um texto muito conhecido, que todos nós, ou a grande maioria, conhece, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3:16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, irmãos. Aí nós vemos Romanos 5 e o versículo 8, Efésios 1, versículo 4, 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 19. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento dele, que todos sejam salvos. Ele deseja que todos sejam salvos, conforme 1 Timóteo capítulo 2 e o verso 4, e conforme 2 Pedro capítulo 3 e o versículo de número 9. O ser humano não consegue agir contra a sua natureza caída. Nós já dissemos anteriormente que temos a tendência, por conta da nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, por conta do pecado original, a nossa tendência é justamente o que, irmãos? Inclinarmos sempre para o mal. E isso nos mostra o texto de Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Então vem uma pergunta crucial: como então o ser humano caído poderá desejar a Deus, se a nossa tendência é nos afastarmos dele? Porque nós estávamos, em primeiro lugar, mortos nos nossos delitos e pecados. Como um ser que estava morto nos seus delitos e pecados, ou que está morto nos seus delitos e pecados, pode desejar Deus? O texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 4, e Tito 3:3 nos mostra isso. Romanos 6:14 e Efésios 2, de 2 a 3, diz que nós não podemos mudar a nossa natureza sem ajuda, irmãos, porque nós estamos dominados pelo pecado. O texto de 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 4, diz que os não salvos não conseguem reconhecer a sua condição, ou seja, quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não temos a capacidade de agirmos por conta própria para a mudança. Quando nós estamos mortos em delitos e pecados, nós não conseguimos entender ou reconhecer a nossa condição humana. É como a história do filho pródigo. Enquanto ele estava dominado pelos erros, pelos vícios, pelos pecados, pela sua vã maneira de viver, ele não conseguia, que ele estava indo para o abismo, que ele estava indo de mal a pior, até o momento que ele chegou no fundo do poço, até o momento que ele chegou na mais terrível e extrema situação da sua vida. Mas então ele foi iluminado pelo poder de Deus, então ele reconheceu, ele olhou para trás e disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pelo menos o sustento, o pão de cada dia, e eu estou aqui perecendo. Então naquele momento o Espírito Santo enche o seu coração, e ele reconhece a sua condição. Então, irmãos, nós precisamos de um despertamento,
E quem pode nos trazer esse despertamento é o Espírito Santo. É a pessoa divina que está agindo hoje, irmãos, na tua vida e na minha vida. É o Espírito Santo de Deus, é quem movimenta o coração dos seres humanos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que oferece os meios pelos quais nós que estávamos mortos, nós que estávamos dominados pelo pecado, nós que não conseguimos reconhecer a nossa condição, é Ele quem fornece-nos o meio para entendermos que carecemos de um Salvador. É o Espírito Santo, irmãos, quem nos proporciona essa maneira de nos chegarmos até Deus, mas Ele não nos obriga. O Espírito Santo não força a barra, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele não arrebenta com a porta do seu coração, não. Jesus Cristo mesmo disse: eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Como já dissemos, Ele não obriga, Ele ilumina o entendimento, ou seja, Ele ilumina a nossa mente que estava obscurecida, oferece-nos as condições para que nós, pecadores, tomemos a decisão. Para sermos salvos, nós precisamos o quê? Dar uma resposta positiva. Precisamos ouvir as batidas do Senhor na porta do nosso coração, mas precisamos tomar uma atitude positiva, que é abrirmos a porta do nosso coração, conforme o Evangelho de João nos mostra no capítulo 17 e o número do versículo 20. Então, irmãos, vemos aqui que um resumo a respeito dessa falsa doutrina que nos fala da eleição e da predestinação. Nós gostaríamos de fazer a leitura aqui no texto da lição, que nos esclarecerá de maneira mais completa, que diz assim: como estamos tratando de agentes morais livres, não podemos defender que a salvação parte de um decreto unilateral da parte de Deus, pelo qual uns serão salvos e outros não. Aliás, como a vontade de Deus é que todos sejam salvos, se dependesse unicamente dele, ou seja, da vontade de Deus, todos seriam salvos. Obviamente, essa ideia de um decreto unilateral divino não faz sentido. A eleição antes da fundação do mundo, de que trata a Bíblia, tem como base a presciência divina, conforme 1 Pedro 1:2. Com base em seu prévio conhecimento de que a pessoa aceitaria a oferta da salvação, Deus elege para a vida eterna e predestina para ser conforme a imagem de Jesus, conforme Romanos 8 e o versículo 29. Os textos que mostram pessoas sendo salvas, porque já haviam sido ordenadas, precisam ser entendidos à luz dessa concepção, conforme Atos 13:48. Biblicamente, a eleição tem a ver com a escolha de Deus, com base em seu prévio conhecimento, e a predestinação com o destino que ele planejou e determinou para os eleitos, conforme lemos em Romanos, capítulo de número 8, versos 29 e 30, e Efésios 1, verso 4 e 11. Então, apesar de podermos dizer que a salvação é do Senhor, que Ele salva de maneira soberana, ainda assim podemos afirmar que o ser humano deve responder positivamente a esse chamado com a ajuda do Espírito Santo. Se alguém quer, isso, obviamente, não torna a salvação meritória, ou seja, não nos traz uma salvação por méritos próprios. Todo mérito é de Cristo e a recebemos através da sua graça. Agora vamos aplicar, irmãos, estas verdades que acabamos de aprender, defendendo então assim a fé cristã. Em primeiro lugar, reconhecendo humildemente a soberania divina. Você só poderá defender a fé cristã a partir do momento que você entenda e reconheça humildemente a soberania de Deus, que Deus ele é soberano, que Ele é o nosso Senhor, chefe supremo, que Ele dirige e sustenta a história, que Ele faz tudo concorrer para o bem, mesmo diante de situações e atos
ruins, mas Ele faz todas as coisas concorrerem para o bem, e que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Nós, irmãos, somos seres humanos, e como tais, somos mortais, limitados e pequenos diante da majestade do Deus Todo-Poderoso. Não sabemos todas as respostas, mas é Deus quem é o especialista em conduzir toda a história da nossa vida de maneira correta. E também, finalizando a lição, desfrutemos de maneira responsável, irmãos, desta liberdade que Deus tem nos dado. Porque não dê, irmãos, vazão à liberdade, para que essa liberdade se torne em libertinagem. A liberdade é um grande presente de Deus, como já dissemos. Não somos robôs na mão de um controlador, mas isso também, irmãos, é uma tremenda responsabilidade. Eu e você temos o dom da liberdade, é uma das coisas mais preciosas dos seres humanos, mas com grandes presentes também vem grandes responsabilidades. Nós vamos prestar contas, eu e você, todos nós, prestaremos contas de tudo aquilo que nós praticarmos, conforme nós lemos em Apocalipse 22, os versos 11 e 12. Somos criados para agradar e servir e fazer a vontade de Deus, conforme o profeta Isaías nos fala no capítulo 43 e o versículo 7 do seu livro, e Paulo falando aos Romanos no capítulo 11, o versículo de número 36. O mundo não gira em torno da nossa vontade. Não podemos também viver imaginando que tudo se faz conforme a nossa vontade. Tudo que fizermos, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Amém? Conforme nós lemos em 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo 31. Então, diante de todos esses ensinamentos, temos um desafio para a semana. O nosso desafio apologético da semana é este. Conforme vimos nessa lição, Deus é o soberano do universo. Ele criou, preserva e dirige todas as coisas. Esse Deus resolveu criar seres livres, responsáveis por suas escolhas. Mesmo com o pecado, isso permanece ainda uma realidade. Apesar da nossa natureza pecaminosa, temos a assistência do Espírito Santo, que tira de nós as verdades da incredulidade e nos oferece as condições necessárias para crermos em Jesus Cristo. Pois bem, diante desse estudo, o seu desafio será o de orar, reconhecendo a perfeita soberania de Deus, humildemente, mesmo diante de ações que não consiga entender, e pedindo-lhe ajuda para desfrutar corretamente da liberdade que Ele nos deu. Ore também por pessoas que você conhece e que estão questionando a autoridade de Deus, ou vivendo a sua liberdade de maneira irresponsável, como se Deus não existisse. Você aceita o desafio? Eu espero que todos nós aceitemos esse desafio. Que Deus nos abençoe. Até o próximo sábado, irmãos. No próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir, fecharemos mais uma série de lições com o 13º estudo, que tem como tema: Deus é truculento no Antigo Testamento? Até lá, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.